Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda do A Dança Precisa de Ti. Hoje com o tema coreógrafos e aqui o desafio de como coreografar em confinamento. Realmente temos 3 convidados. Mais uma vez eu lembro que isto é uma iniciativa conjunta da plataforma Dança, a Associação Nacional de Dança, com as associações sectoriais do IPDC, a AP Dança, a Primeira Posição e o PPDC, que se têm unido para podermos ter aqui uma resposta e sempre, todas as noites, em dias de semana, às 10 da noite, sabem, uma mesa redonda com temas diferentes para podermos chegar a vocês, para podermos levar vários temas, esclarecimentos, dúvidas e podermos chegar a vocês. E, não me alongando mais, começo a apresentar os nossos convidados. Vou dar aqui a entrada. Há uma convidada que ainda está a entrar, não é este modelo qualquer, é este. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite. E ainda uma terceira coreógrafa que está a entrar agora mesmo, por isso antes de avançarmos, vou dando aqui a entrada. Ora, boa noite também. Alexandra, boa noite, bem-vinda. Então, estava aqui a introduzir, foi mesmo no timing, Alexandra, que estava aqui a dar a entrada aos coreógrafos. E para quem nos está a assistir, e ainda antes de apresentar, percebem, de certeza que já passaram, já conheceram por estes coreógrafos, e temos aqui 3 de coreógrafos totalmente diferentes, uma diversidade até de companhias são diferentes, e a ideia é essa, é um bocadinho mostrar esta diversidade que é a dança e como é que se podem nas várias áreas trabalhar em confinamento. Se calhar para começarmos, eu ia pedir a cada um de vocês se podia fazer uma breve apresentação, mas para quem está a assistir, podem fazer aqui uma breve apresentação. Se calhar começar pelo Fernando, que está já aqui à minha direita. Ok. Boa noite, obrigado pelo convite e por poder participar nestes regressos de debates online que o novo confinamento nos obriga e que, de qualquer maneira, em qualquer contexto, é sempre de salutar esta partilha de experiências e de conhecimentos e de perspectivas e também de estratégias, não é? Como é o tema principal. Eu sou o Fernando Duarte, sou bailarino, coreógrafo e professor já há algum tempo. Fui bailarino mais de 20 anos na Companhia Nacional de Bailado. Também estive no Ballet Nacional da Noruega. Depois, ao regressar, tornei-me mestre de bailado na companhia, onde também comecei a desenvolver um papel de coreógrafo. Em 2018, decidi enverdar por uma carreira independente e, juntamente com a Solange Mel, fundámos a Dança em Diálogos, que é uma estrutura de plataforma coreográfica que desde 2018 tem apresentado produções novas em estreia absoluta. Já vai a preparar a 4ª, que esperemos nós que estreie em março, e que também assume um lado de formação artística e estética através do programa Dança em Diálogos, que trabalha em residências artísticas em contexto escolar ou em ateliês de aproximação à dança. E para além também do meu papel como professor em várias escolas, desde o Conservatório à Academia de Dança de Setúbal e outras muitas tantas como convidado. Obrigado, Fernando. E se calhar agora passaria aqui à Alexandra, fazer aqui um aponto e continuando. Alexandra, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Pedro. Muito obrigada pelo convite e parabéns por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da dança e sobretudo nesta plataforma. Então, eu sou Sandra Battaglia, também conhecida por Sandra Battaglia. Eu sou fundadora da Amálgama Companhia de Dança e professora, coreógrafa. A Amálgama vai fazer 20 anos e estou na dança há uns 30, 40 anos. Eu formei-me com a Marida de Abreu, que foi a primeira professora, digamos assim, num ensino estruturado em Portugal, e depois em Paris, e depois no Conservatório, e depois na Escola Superior de Dança, e algumas formações também paralelas fora do país. Como fundadora da Amálgama Companhia de Dança e como diretora, eu tenho acompanhado todos os seus contactos e parcerias que são feitos para a companhia, através da companhia, nomeadamente também as suas plataformas internacionais.
acompanho e sou responsável também pelas coproduções, digamos assim. Como professora, tenho desenvolvido a atividade há bastante tempo, portanto, desde os 18 anos, e dentro da Amálgama Companhia de Dança, estruturei e validei uma metodologia holística e sistémica chamada Movimento Amálgama, a qual, neste momento, acompanha praticamente as formações da companhia. A companhia é responsável também pelo Espaço Mater Amálgama Art Center em Lisboa, onde desenvolve já há cerca de uns 6, 7 anos. Nesse espaço, porque nós já tínhamos desenvolvimento anterior com a Escola Superior de Medicina Veterinária Chinesa, que foi praticamente um dos nossos pilares, que acolheu a companhia no início. Mas no Espaço Mater nós temos desenvolvido então cursos intensivos que estão ligados à formação de monitores da dança criativa segundo o olhar metodológico do movimento amálgama e também, ultimamente, por pedido de alguém que nos desafiou a fazê-lo e conhece a metodologia, criámos, eu penso que é um movimento também, uma formação pioneira, Dancefulness, portanto, uma formação em Dancefulness que tem também, está a ser desenvolvida por um processo intensivo, portanto, em blocos anuais. Paralelamente a isso, a escola da Amálgama, digamos assim, nós não gostamos muito de chamar escola, mas o núcleo de formação da Amálgama desenvolve aulas regulares, laboratórios, algumas parcerias que nos fazem sentido em diferentes práticas ou áreas. E também nos estendemos para as plataformas internacionais. Portanto, em 2011, eu fui convidada pelo governo de Macau a desenhar e a criar um espetáculo que foi o maior espetáculo que Macau naquela altura conseguiu criar para a transferência, como comemoração da transferência de Macau para a China e a grande parada de Macau, isto em 2011, e também para o Festival Internacional das Artes, e daí nasceu uma plataforma internacional com o Oriente, que tem estado em atividade desde 2011, que se estendeu para Hong Kong, Taiwan. Outra plataforma que nós temos também foi com a Irlanda, que tem atividade e que é o Lisbon Dance Platform. Para além das plataformas internacionais, posso dizer que abrimos este verão, digamos assim, a Amálgama em Espaço Rural, portanto, um espaço de atividades ligado às artes em espaço rural, em Montachique, e que é um espaço que abraça não só a formação em dança, mas formação em todas as áreas das artes, mas também em áreas dos saberes antigos, dos saberes holísticos, acreditando que a formação do ser, sobretudo do ser que dança, não é só e apenas ligada à dança. A Amálgama tem um bocadinho um percurso, talvez eu consiga ter dito praticamente o principal, um pouco paralelo aos circuitos mais oficiais. Eu acho, isso já havíamos de falar, que eu acho que isso, o que é o circuito oficial ou não, eu acho que é algo que pode ser questionável. Mas se calhar aqui, Alexandra, não queria interromper, mas para poder aqui moderar os tempos, sinto-me agora aqui moderador dos debates. Não, mas Bruno, se calhar também fazer aqui uma breve introdução do teu projeto geográfico. Boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite e depois também partilhar, se calhar, começava por partilhar que é muito bom estar a dividir estes quadradinhos com a Sandra, que foi a minha primeira professora de dança, foi a Sandra que me levou para a dança e que é muito bom encontrar-te aqui. Se calhar há anos que não nos víamos, por isso talvez bendita pandemia que fez com que nos voltássemos a ver e se calhar começava mesmo por aí, porque eu não tenho um percurso da dança dito normal, ou se calhar do que era o normal na altura, porque eu começo a dançar. Eu era de Mafra, aliás, toda a minha família era de Mafra, e começo a dançar completamente por acaso
ao convite de uma amiga de autocarro. E eu passo a explicar. Eu estava a estudar no Instituto Superior Técnico, estava a tirar Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, no primeiro ano, e havia uma amiga minha de autocarro, que era exatamente isso, pois todos os dias eu fazia aquela viagem entre Mafra e Lisboa, e que um dia me desafiou. Ela já tinha aulas de dança e um dia me desafiou a ir experimentar uma aula de dança. Eu fui, estávamos em outubro, e eu lembro-me de entrar naquele estúdio e de perceber que se calhar o meu objetivo de vida teria que ser um bocadinho diferente. E daí começou todo o meu percurso na dança, e que acaba por começar muito tarde, cerca dos 18, 19 anos, mas que também, se calhar, foi um bocado tudo o que se passou depois ao longo de todo o meu percurso. Por isso, o facto também de ter começado muito tarde fez com que, quando comecei, eu sabia muito bem o que é que queria, e até que ponto é que eu me queria desafiar e ser desafiado também. Tive a sorte, e aí sim, acho também tive a sorte de ter alguém na altura que olhou para mim e que me deu as mãos, os pés, o corpo, e me deu tudo e me apoiou muito na altura. Tive aqui também a possibilidade de logo na altura de começar a experienciar o que seria um trabalho de uma companhia, porque, e só fazendo também aqui a ligação, porque acho que faz todo o sentido, porque também o meu início na dança estava em paralelo, e pegando agora um bocado como a Sandra estava a dizer, não é? Estava em paralelo com também o surgimento da própria companhia. E isso fez com que eu fui acompanhando muita coisa e fui evoluindo dentro de várias coisas. Entretanto, eu faço o meu curso e depois, mais tarde, faço a ingressão na Escola Superior de Dança, porque achei que seria também importante para a minha formação naquela altura, e também um desafio muito grande, e se calhar era uma prova que eu precisava na altura. Eu precisava claramente na altura de me assumir, talvez muito perante mim próprio, que este era o meu objetivo. Entretanto, por isso todo este é o meu percurso de estudo e de escola, e é algo que eu continuo a frisar. Por isso eu estreiei-me em 2003, foi o meu primeiro espetáculo profissional, a 3 de dezembro de 2003, no grande auditório da Culturgest, e para mim é sempre importante reforçar isto, principalmente nestas conferências ou mesas, ou o que quer que seja, mas especialmente para partilhar que a dança e os objetivos e aquilo que nós queremos fazer não tem idade, não é? E não tem tempo, e não tem corpo, e não tem uma série de coisas, apenas tem vontade. Faço todo o percurso normal de um bailarino freelancer. Atualmente assumo a coordenação artística e pedagógica da CIM Companhia Dança, que tem direção artística da Ana Rita Barata. A CIM é uma companhia de dança profissional que surgiu em 2007 e que envolve no seu corpo de bailarinos, bailarinos com e sem deficiência. Tem todo o seu percurso nacional e internacional, quer ligado à área performática, quer também depois com uma forte componente de formação. E assim, por moldes, assim mais ou menos, acho que agora para início seja isto. Acho que vamos ter aqui uma fantástica conversa. Okay, obrigado, Bruno. E então, aqui, seguindo e se calhar lançando a primeira pergunta, se calhar vamos voltar um bocadinho atrás na história, porque realmente já é uma história, este quase ano de confinamento, e voltamos a março de 2020, e um bocadinho perceber como é que no primeiro confinamento os três, enquanto coreógrafos, trabalharam, se mantiveram criações. Sabemos que, e fazemos o paralelismo, porque claramente este segundo confinamento é totalmente diferente, porque até a nossa abordagem psicológica e a preparação é diferente. Mas no primeiro gostaria de saber como é que o encararam, se pararam totalmente, se realmente conseguiram continuar a trabalhar,
se conseguiram retomar rapidamente a seguir ao desconfinamento e ir para palco neste período que passou entretanto, ou se foi até um período perdido em que desde o último ano não conseguiram apresentar novas peças. Não sei se alguém quer tomar a dianteira, ou se tirou à sorte. Eu posso tomar então a dianteira, se tudo contar. Então, em relação ao primeiro confinamento, acho o que foi a experiência da companhia, primeiro foi pensar nos seus, foi pensar em todas as pessoas e que seria toda a família da própria companhia e permitir que quer os intérpretes, quer os formadores que estavam perto de nós, ou seja, toda a nossa comunidade em redor, tivesse de alguma forma algum tipo de atividade primeiro, ou seja, foi uma resposta muito imediata que começou logo na primeira semana da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, e por isso inicialmente foi muito urgente e imediato, como é que nós podemos aqui pelo menos estar todos juntos e dar alento. Eu acho que foi muito isso, essa nossa primeira resposta. Depois, um bocado à semelhança do que foi toda a área da cultura, por isso os espetáculos que estavam agendados foram suspensos ou foram reagendados, ou também, como chegou-nos a acontecer, na possibilidade de um espetáculo de fazer uma reposição que estava agendada e que seria possível de fazer, nós sentimos na obrigação de questionar os intérpretes sobre se sentiam seguros ou não quanto a essa possibilidade de se fazer o espetáculo. E a verdade é que havia 2 intérpretes, acho eu, que na altura que não se sentiam seguros por questões familiares, por isso existia todo um quadro familiar que não garantia a sua segurança, e depois também por uma questão de tempo e de budget, porque a verdade é que os budgets acabaram por, de alguma forma reduzir dos festivais e de tudo mais, e não permitia à companhia, em tempo útil, fazer uma contratação de novos intérpretes, o que seria exigir também mais tempo, não é? Porque estamos a falar de uma reposição e não de uma criação nova, por isso teríamos que fazer uma contratação nova e não havia sequer essa possibilidade. Por isso, em termos de performance ou em termos de apresentação, a CIM não efetuou qualquer espetáculo durante o período de confinamento e não efetuou qualquer espetáculo até ao dia de hoje. Boa, não sei se Fernando, Alexandra. Fernando, força. Ok. E realmente nós, passados estes 10 meses, parece que já foram quase uma década, e realmente pensando no início de março do ano passado, o que me recordo é que foi de tal maneira acelerador os acontecimentos que levaram ao primeiro confinamento, que eu partilho só que no nosso caso, felizmente a nossa produção de 2020 era o Bailado do Primo Basílio, que felizmente foi estreado em janeiro de 2020 no Teatro Circo em Braga. Depois ainda pôde ir a Castelo Branco e nós estávamos em Nova Iorque no dia 10 de março, portanto, para dançar no Alvin Ailey Theatre, a convite do Art Institute, e portanto nós fomos já com a percepção de que as coisas estavam a ficar sérias, mas ainda com um certo, não direi relaxamento, mas uma certa sensação de segurança para ir para Nova Iorque, num avião, no aeroporto, estar num espaço uma cidade com 10 milhões de habitantes e tudo mais. O que é certo é que nós regressamos dia 11, chegámos dia 12, e é anunciado o fecho das escolas. Portanto, no nosso caso, nós temos 2 filhos, portanto foi efetivamente um confinamento em que tivemos que vir logo para casa e de certa forma paralisou mesmo. Portanto, como não tínhamos uma criação iminente nos próximos tempos,
essa parte criativa da estrutura não ficou imediatamente abalada, e à semelhança do que acontece com os meus colegas aqui de painel, nas estruturas independentes uma pessoa não é só coreógrafa, portanto tem muitas outras funções a desempenhar na estrutura, e essas foram sendo contínuas, desde logo o reagendamento de espetáculos, porque tivemos 2 espetáculos automaticamente reagendados, um deles ainda está por reagendar, o outro foi reagendado para este ano apenas. Residências artísticas também foram canceladas e que não faria sentido reagendar porque as turmas já seriam outras. Para além de, a título pessoal, várias aulas que tinha acertadas em várias escolas também foram desmarcadas. Portanto, eu sempre achei na altura e acho agora, apesar da nossa percepção da pandemia ser totalmente diferente, não é? Hoje sabemos mais, mas estamos pior, não é? Portanto, na altura, no início, sabíamos pouco e afinal estávamos melhor do que estamos agora. Portanto, é uma ironia muito, muito à portuguesa, creio eu. Mas, tal como antes e como agora, me parece que a dança é pouco dada a ser confinada. Portanto, é um contrassenso achar-se que se pode dançar em casa. Portanto, se todos pudéssemos dançar ou seja, pode-se dançar em casa, mas a dança não vive para estar em casa. E, portanto, a dança é um contrassenso, porque a dança é espaço, é movimento e espaço. Portanto, fazê-lo num espaço reduzido e com o movimento, por si, censurado quase, é para mim um contrassenso. Portanto, é difícil de gerir, é difícil de manter o nível de aptidão física, não é? Permanente, para o trabalho que desenvolvemos, mas, como eu disse há pouco, há outras vertentes e outras funções que têm que continuar a ser desenvolvidas, quer em termos de contactos com os parceiros, com os bailarinos que trabalham por projeto, com os outros agentes com quem temos um espetáculo ou um evento associado, e trabalhar e coordenar sempre bem para preparar cenários, porque o que isto também nos vem ensinar é mesmo com a reação que o país e as autoridades têm de ter, é se calhar não terem todos os cenários prontos em cima da mesa para na altura saber qual o melhor para garantir respostas e soluções, principalmente aqueles que mais precisam, não é? E se calhar nós, como bailarinos ou pessoas, pegando nas palavras do Bruno, pessoas pouco normais, não é? O conceito normal para mim é sempre muito discutível, portanto, tu estás a dizer que não seguiste um caminho normal da dança, não sei o que é normal e é normal em dança. Para mim, dizer que é convencional é uma coisa, agora normal, eu acho que é perfeitamente normal, porque não serás o único a ter iniciado uma carreira aos 18 anos e faça sentido de que a ti assim tenha sido, e não deixas de ter menos êxito por ser tido. Portanto, isso para mim é normal. É diferente e é diversificado, mas assim é a dança. Já estou a sair um bocado fora do tema, mas basicamente é essa a ideia. É difícil ser dança em confinamento, mas é esperar que o quanto antes possamos, com a mesma cautela e com a mesma segurança, regressar à liberdade de dançar no estúdio, num palco ou noutro contexto. Não, obrigado, Fernando. E se calhar, antes de passar aqui à Alexandra, só porque eu vou moderando e vou fazendo aqui umas didascálias de vez em quando, porque realmente o que é o normal, e eu e o Bruno temos cruzado em várias reuniões e tudo, mas posso dizer que eu também, nesse sentido, o meu percurso não é normal. Eu, aos 18 anos, apesar de já dançar, eu estava a entrar para a Engenharia Eletrotécnica e Computadores também no Instituto Superior Técnico. Não fazia ideia que ia seguir uma via de professor de dança e de gestão de dança, por isso acho que a vida mostra-nos quando tem que mostrar, e a dança pode surgir em qualquer idade. Mas isto foi um parênteses, agora que achei piada na partilha. Alexandra. Mas desculpa lá, só para interromper, mas exatamente, mas se nós somos se começamos por ser nós a dizer que não somos normais, mais ainda acentuamos estereótipos de que há uma normalidade na dança. Portanto, é um caminho pouco convencional ou fora do habitual, mas é normal. Portanto, e não vos tirou o êxito. É só isso.
Alexandra, como foi a questão com a Amálgama em termos de companhia, bailarinos? Vocês estavam a falar e eu estava aqui a pensar realmente como foi. Mas foi um misto. Primeiro começo por dizer que a companhia não é subsidiada. Portanto, a nossa dependência um bocadinho do exterior não é muita. Embora o confinamento não tenha sido... Foi uma sessão mista. Na verdade, aqueles meses de paragem, nós tivemos que parar. Portanto, em março tivemos que parar tudo. Março, abril, penso que foi mais ou menos até início de maio. Aqueles meses souberam muito bem, por um lado. Para mim foi realmente uma prenda que me foi dada nestes mais de 20 anos sem pausas, sempre a lutar pela dança e pela amálgama e pelo um caminho que considerava que precisava de uma presença plena, que é a dança em Portugal. E não só. Para mim foi uma espécie de espaço para respirar, para refletir e para preparar, se calhar, um renascimento ou daquilo que no fundo nós fazemos há muito tempo. A pausa teve um aspecto positivo. Por um lado, essa pausa trouxe-nos reflexão, reforçou laços, reforçou premissas, caminhos, limpou objetivos, analisou, e também tive espaço para refletir metodologias. Obviamente que a companhia, que de alguma maneira está associada àquilo que fazemos também no Mater, na escola, e em todas as parcerias que temos, parou, digamos assim. Também tivemos as suspensões de 2 criações grandes para este ano, que era uma estreia no Trindade, sobre Fernando Pessoa, com textos de Paulo Borges, já um trabalho que estamos a fazer há 2 anos, entre música, texto e dança, e que estava agendado para o Trindade. Tivemos também a suspensão de todo um plano de resgate a um espetáculo que também estreámos no Panteão, e já não sei quantas outras agendas que estavam previstas para este ano. Obviamente que isso prejudicou de alguma maneira o nosso fluxo e prejudicou o nosso trabalho também. Mas também, por outro lado, o que eu sinto é que permitiu-nos reforçar os nossos aspectos estruturais também. O primeiro impacto foi estranho e foi ambíguo. De alguma maneira prejudicou as estruturas de visibilidade da companhia e o seu agendamento, mas a companhia mostrou que conseguiu reagir de outra maneira. Por exemplo, a partir de maio nós começámos a fazer aulas no exterior e as nossas aulas não pararam até hoje, portanto não pararam mesmo até há 2 dias. Quer dizer, não pararam na mesma, só há 2 dias para cá estamos com todo o processo online. E começámos a trabalhar na montanha, na praia, no património, em todos os espaços que eram possíveis. Em cerca de junho e julho, nós reinventámos uma nova programação. E essa nova programação linkou-se, de alguma maneira, a parcerias que nós já tínhamos desenvolvido há uns anos atrás, por exemplo, com o Jardim Botânico da Ajuda. Aí foi criado o Real Art, que é um projeto que já que estava a ser pensado, mas que não havia tempo para o implementar, e a Real Art é um resgate àquilo que é um bocadinho, entre aspas, a arte real, no sentido do cruzamento do património com o que emerge da relação profunda com a natureza. Foi uma vantagem para nós, portanto, nós temos projetos em carteira completamente suspensos, que eu não faço a mínima ideia quando é que vão para a frente, de trabalhos que já tínhamos despendido muitas horas e muito tempo a investir neles. Criámos novos projetos, avançámos com novas propostas, implementou-se também formação nova. Tivemos uma grande ajuda nos 3 meses, porque senão posso dizer aqui mesmo publicamente, se não teríamos perdido eventualmente mais de 10 anos de investimento na formação. E foi a Junta de Avenidas Novas que investiu e pagou a renda da escola durante 3 meses, esses 3 meses de bloqueio total, onde nós, como
não somos uma estrutura que está licenciada propriamente em Lisboa, e não temos contratos com bailarinos, não temos os nossos bailarinos desde 2012, que a estrutura não tem apoios ou que não tem espetáculos a Amálgama nasceu como mecenas, é preciso perceber isto, e conseguiu desenvolver praticamente a sua metodologia e um grande, digamos assim, um grande repertório graças a um grande investimento nela. Mas a partir de 2010, 2011, acompanhando também toda a crise nacional, mudámos completamente o nosso perfil. Tínhamos que trabalhar para uma autossustentabilidade que nem sequer tem apoio do Estado. E nesse sentido continuamos a existir e a fazer e a reinventar-nos. Quando falamos de processos criativos, eles foram verdadeiramente reinventados. Também não sei até que ponto foram reinventados se pegarmos em skills e práticas, porque a Amálgama sempre trabalhou na natureza e sempre trabalhou no património desde da sua fundação. E no fundo renovámos as práticas, olhámos para os métodos de criação e usámos parcerias que tínhamos. Mas, na verdade, até agora temos sido uns sobreviventes, digamos assim. Poucos dependentes Não, acho que é isso que é para os bailarinos, para os profissionais de coreógrafos, profissionais da dança, acho que o termo que vai ficar, e para muitas profissões este ano, é sobreviventes. É realmente nós conseguirmos aguentar e sobrevivermos este ano. E a lançar aqui uma pergunta, temos aqui até algumas pessoas já sabem nos comentários, vão partilhando para chegar a mais pessoas e as pessoas nos comentários vão perguntas. Eu tenho aqui já 3 em carteira, uma até que a Carla Albuquerque partilhou também, que no caso a Companhia da Cidade da Almada tinha uma estreia que já estava o ano passado, que não estreou, que ia estrear este ano e não estreou. E eu lanço aqui uma pergunta que não é de todo consensual, porque não é de todo o que a dança é, porque a dança, ou pelo menos pela concepção do normal, e entendemos o que é o normal da dança, mas que a dança é público, palco, presença, sensação, energia. Como é que vocês encaram os streamings enquanto coreógrafos? Ou seja, de poder pegar numa peça e transmiti-la, e não estamos a falar de transmitir de casa, estamos a falar de transmitir em palco com todas as condições, mas ser gravada para ser transmitida online ou numa televisão, como aconteceu, por exemplo, com o SOS do Daniel Cardoso no final do desconfinamento. Foi eu que me lembrei agora, que ele já foi o nosso convidado e falou disso. Acham que é algo que poderá ser compatível, sendo que o público nunca irá fugir da dança, ou seja, a dança em auditório, em teatro, em palco é sempre é inegável. Mas se é algo que pode ser complementar e que pode ser um extra para chegarmos a mais pessoas, ou é algo que não põem em consideração? Posso... Claro, Fernando, força. Obviamente que as ferramentas digitais são totalmente inovadoras e vão se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa, mas quer dizer, não nos podemos esquecer que desde há muitos anos que não só a dança, como todas as artes do espetáculo, há transmissões em canais, quer dizer, todos nós nos lembramos da RTP2, quando só havia RTP1 e RTP2, todos nós, quer dizer, os mais crescidos, de que havia, ainda há as óperas e os concertos, e se calhar há menos dança, mas ainda há alguma dança que passava em programação dos canais de televisão. Ainda hoje em dia também o canal Mezzo tem imensa programação de dança. E os próprios canais de YouTube, etc., têm algum conteúdo de dança. O que parece que chegamos agora é a alternativa possível, não é? Tipo, uma vez que as salas estão fechadas, a alternativa será mudar o sentido para uma transmissão mais carregada. Embora eu tenha sempre uma cautela na medida em que quando alguém se desloca a um teatro é porque quer ir ao teatro e estará focado para estar todo o tempo no teatro a assistir a um espetáculo, seja ele de música, dança ou até mesmo cinema. Uma pessoa ter a escolha de assistir a um espetáculo em streaming na sua casa, no escritório ou ao caminho de casa, estará sempre alvo de distrações.
e haver a hipótese da pessoa colocar num pause para fazer uma outra coisa e, portanto, cortar o sentido do espetáculo, o fluxo do espetáculo, que é algo que não pode acontecer no espetáculo ao vivo, desde logo me diz que não é substituível. Ou seja, eu não sou contra, tem que ser visto como Pedro, como tu bem disseste, como um complemento, não é? Como um complemento trabalhado nessa perspectiva de que não é igual a um espetáculo ao vivo. Ou seja, nem deve pretender substituir um espetáculo ao vivo. Até porque podemos correr o risco de, sim, podemos chegar a mais público, não é? Imaginemos que transmitimos um espetáculo num teatro sem público, mas com um streaming em direto. Chegaremos a mais público do que ao público da comunidade à volta desse teatro, mas se calhar se é uma estreia ou se é um espetáculo com poucas apresentações, se vamos apresentá-lo mais tarde num outro teatro, se calhar o público desse teatro já o terá visto online e poderá perder o interesse de ir assisti-lo ao vivo. Portanto, é essa estratégia, lá está, é essa estratégia de utilização das plataformas digitais que tem que ser muito bem, a meu ver, tem que ser muito bem trabalhada nessa perspectiva de que não é um substituto, mas sim um complemento. Obrigado, Fernando. Alexandra, queres? Eu queria, sim, aproveito, obrigada, Pedro, porque me esqueci completamente que também fizemos 2 espetáculos transmitidos online para a Câmara de Mafra durante este período. E esses 2 espetáculos são criações novas, que na verdade há várias coisas que eu posso aqui partilhar. Primeiro, a sensação. Primeiro, um obrigado à Câmara, que nos manteve de alguma maneira em atividade, mas na verdade não é a mesma coisa, é uma sensação muito estranha, principalmente por uma companhia que o nosso trabalho é bastante visceral, e não é um trabalho de composição coreográfica, onde a composição coreográfica, digamos assim, tem uma mais-valia. O que tem mais-valia é precisamente a matéria-prima, portanto, a qualidade humana e visceral que vibra a composição coreográfica, que no fundo materializa, emana, interpreta a estrutura. E quando isto acontece, quando estamos a dançar para um ecrã, eu lembro que no final a transmissão estava a ser feita em tempo real, e eu lembro que no final os nossos corpos, as nossas vozes, os nossos olhares, é como se ficassem todos despidos. Para nós houve, em vez de haver um sentido de revitalização, de comunicação direta, porque também o artista, por alguma razão, está numa arte viva, está numa arte performativa, uma arte viva, se está, é porque precisa de uma comunicação direta. E acredito que aquilo que o público vê na arte viva não é aquilo que o público vê e sente, percebe, entende, tem a percepção, porque percepção é sentidos, não é só um entendimento intelectual ou conceptual, do que aquilo que ele pode receber na arte viva. E para nós também como artistas há uma desvitalização, fica-se a pensar se temos que fazer temos que fazer espetáculos para online diferentes daquilo que somos, ou se mantemos a mesma característica e algo que não está a funcionar. Pronto, seja como for, isto não quer dizer que não tenha funcionado para o público em geral, que não tenha funcionado, que não tenha cumprido a sua missão e não tenha tido o sucesso esperado. A questão está um pouquinho relacionada com essa pergunta, Pedro. Eu continuo a achar que as artes vivas, nomeadamente a dança, precisam de corpo, precisam de vibração, precisam de presença, precisam de natureza. Natura é também a humanidade. Precisam realmente de poder expandir numa relação mais direta. Agora, como também foi já dito, pode haver uma vantagem, e essa vantagem é poder chegar a mais pessoas, mas com a consciência que não é a mesma coisa. Que o espetáculo não se cumpre só sendo visto através de um ecrã, não é? Talvez não se finda, não acaba. Portanto, de alguma maneira que o público entenda também que vê-lo ao vivo será outro espetáculo. Bruno, queres complementar?
Sim, posso complementar. Bem, mas primeiro vou só voltar um bocadinho atrás a dizer que eu uso a questão normal, só para já sei, já foi usado tanta vez. Muito associada à ideia da norma, não é? Da norma do que é a maioria, pronto. E muito por aí. Eu sei que... Já agora, Bruno... Eu sei, eu também já lá fiz alguns e por isso eu vou aproveitar só para explicar que eu uso muitas vezes esta questão. Não sei se foi para ti, se foi para mim. Pode ser dos dois também. Pronto, mas está muito associado a isso. Eu percebo claramente o que é que o Fernando, o que é que tu disseste logo de início e aliás, muito relacionado também à própria dança inclusiva, normal, o que é que não é normal. São várias essas questões e por isso, por mim, muitas vezes as palavras, não é? Depende muito de como é que está a ser utilizada e era só para limpar aqui um bocado esta noção de quando eu uso normal tem muito a ver com o percurso. E eu ter feito logo do início e continuar a fazer é que eu sei que ainda existe muita gente que se calhar ouvir isto pode ser, se existir pelo menos uma pessoa que ouviu e pode ter sido importante, já valeu a pena referenciar isto. Em relação ao streaming, eu estava a ouvir, eu acho que posso partilhar, se calhar, o que foi uma experiência pessoal muito em relação ao streaming, que eu tenho grande dificuldade com a questão do streaming, porque acho que a cultura, que a dança, que o teatro é muito mais é uma experiência multissensorial, é uma experiência social, o nós deslocarmos a um sítio, a aquisição, o organizar a agenda, ou seja, tudo isto faz parte do próprio evento, por isso um espetáculo é claramente uma experiência multissensorial e o streaming limita-nos imenso isso, o streaming acaba por ser ali uma barreira gigante, talvez já muito com os pontos que o Fernando e que a Sandra já disseram. Depois, eu acho que não seja um complemento, acho que é uma coisa completamente diferente e sinto pessoalmente que algumas das coisas que aconteceram inicialmente em streaming ou em lives e talvez também que aconteceram nas próprias aulas que todos nós começámos a tentar dar, eu próprio por mim falo, foi tentar achar que seria quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é um complemento, é uma coisa completamente diferente. Um espetáculo de dança em streaming é uma videodança, tem que ser pensado como uma videodança, tem que ser pensado para as câmaras, tem que ser produzido para as câmaras, ou seja, é um outro produto diferente, não é? Porque quando nós estamos a pensar em passar um espetáculo que foi pensado para palco ou pensado para um jardim, ou pensado, ou seja, se nós passamos isto para um streaming, o plano é o outro, não é? O plano, a visão do coreógrafo, de quem idealizou, é uma coisa completamente diferente. E depois, para além disso, nós achamos que estamos a dar mais às pessoas, mas não, nós estamos a limitar a capacidade de escolha, porque eu, enquanto público, não é? Eu sento num lugar da plateia, ou deambulo por um jardim, ou o que quer que seja, e eu tenho a possibilidade de escolher, é-me dada a possibilidade de escolher. Para quem é que olho, qual é que é o pormenor que olho, se eu quero olhar para o todo, se eu quero olhar para o corpo de baile, ou se quero ver o pormenor do pé da bailarina que vai fazer. Isso é a minha possibilidade de escolha, e isso para mim faz parte da minha experiência enquanto espectador, enquanto público. Não é? É isso que torna, também por um lado, quando nós dizemos muitas vezes que, quando o espetáculo termina, que as opiniões do público podem ser todas muito diferentes e que isso é bom, não é? Quando nós estamos quando estamos a passar para um ecrã, estamos a limitar imenso, porque somos nós que estamos a forçar de alguma forma a percepção que vai para o lado de lá. E por isso eu acho que o streaming pode ser uma excelente ferramenta, de promoção, de divulgação, de angariação de novos públicos, mas, na minha opinião, acho que não deve ser nunca vista como algo que substitui. É uma coisa completamente diferente e nós, se calhar, enquanto coreógrafos, quando pensamos numa peça que vai para streaming, devemos pensar nela como uma peça diferente. Se calhar na área da dança, como uma videodança, porque é um outro olhar, não é? Também depois, por outro lado, passa pelo olhar de quem vai captar a imagem, não é? Ou seja, eu tenho a minha ideia, por isso eu passo a minha ideia aos bailarinos, mas depois ainda tenho a ideia de quem vai captar a imagem, de quem vai editar, de quem vai realizar, ou seja, por isso eu para mim acho que sim, que é uma ferramenta super importante, foi o que se calhar a todos nós nos manteve pelo menos
vivos em algumas partes dos nossos vários confinamentos e das nossas obrigações e também o nosso sentido de comunidade, de sociedade, mas acho que deve ser visto cada vez mais como é um produto. Se virmos também isto como produto, é um produto completamente diferente, que as estruturas devem também pensar nele, mas se calhar nesta ideia de massificação. Não, e fazendo aqui a ponte e até pegando aqui em alguns comentários, a questão de realmente vivermos do público é estranho quando estamos, e a Alexandra está a falar, e isto de dançar, e estava aqui até a Cecília a comentar, ou seja, onde é que se vai buscar, o bailarino vive vive um bocado do conforto da energia do público, da energia que passa, de tudo, e é isso que depois não existe. E posso partilhar uma experiência que eu tive, que não tem nada a ver com dança, mas eu nestes meses tenho apresentado e tenho dinamizado até alguns eventos online e num deles está a apresentar um festival internacional em que, por exemplo, nós aqui estamos 4 a conversar. Apesar de não vermos quem está em casa, nós temos uma cara. Nós em palco, uma companhia, tem outros bailarinos. A certa altura é estranho que eu sentia-me quase o pivô da televisão que tive 6 horas a falar para ninguém, para um ecrã que só veja a mim. E isso realmente é algo que nós, como artistas de palco, na dança, depois não estamos habituados. Não somos um apresentador de televisão, uma Cristina Ferreira, que está habituada a estar a manhã inteira a falar para uma câmara, sabendo que está ali do lado de lá, mas que não há essa transmissão. Mas depois, daqui dessas notas que tem dado aqui, que é, acho que há 2 vertentes que se pode ter. Uma, como dizia o Bruno, que se calhar o coreógrafo deixa de ser um bocadinho o coreógrafo, o diretor de cena e tudo, e se calhar passa a ter quase aqui a questão como a ver o coreógrafo e depois um realizador que vai ver os planos, porque podemos depois ter outro tipo de planos e outro tipo de proximidade entre o público em casa e a coreografia. Mas depois, para quem gosta de dança, é aquela coisa é como se nos obrigassem a sentar na primeira fila do auditório, e acho que o público que nos está a assistir é quase a maioria de profissionais, em que nós ficamos irritados porque não temos noção de perspectiva, porque acho que qualquer pessoa que gosta de dança gosta de ficar mais lá para trás, pelo menos falo por mim, posso estar enganado, porque depois não consigo perceber o que se passa lá atrás e no atrás e ter o amplo, pronto. E isso acho que é algo que depois nós não estamos habituados porque perdemos do palco. Mas passando aqui esta minha... Desculpem as interrupções, mas eu também depois sinto-me que gosto de ir dar um contributo do que vou vendo aqui. Passando aqui, a Patrícia. A Patrícia tem sido aqui uma assistente assídua das nossas mesas redondas. Obrigado, Patrícia, que tenho visto. Que é realmente passando aqui outra pergunta que é não tanto a questão da performance, não tanto a questão da apresentação ou não. Enquanto companhia, realmente, todas as indicações que temos temos que evitar o contacto. Há 2 correntes, há quem diga que a companhia trabalha como bolha e por isso assumimos que tudo que é fora da companhia temos que ter, as pessoas têm que ter todos os cuidados fora e por isso para trabalharmos o mais normal possível dentro da companhia, ou consideram que temos que adaptar e reduzir os contactos dentro da companhia. Isto é algo que penso, de certeza que pensaram, mas não sei se querem elaborar como é que abordaram isto até com os vossos profissionais. Se já começamos ao contrário, começamos pelo Bruno, senão depois o último a falar tem sempre menos... acaba sempre de se repetir. Bruno. Então, se calhar para responder essa pergunta, eu vou usar aqui um exemplo. A companhia está a fazer consultoria de um novo projeto em Leiria. Este novo projeto, ao abrigo do BP Capacitar, acho eu, se não for BP Capacitar, é um lá perto. Peço já desculpa por esses meus erros. Mas por isso tem o seu ano e tem o seu plano. E estava, inicialmente, seria feito em abril a primeira audição e depois fazer todo o percurso para a estreia do espetáculo. Entretanto, obviamente, com estes atrasos todos, fez-se uma audição quase relâmpago em outubro, e estamos sempre neste universo relâmpago. E eu deparei-me em outubro pela primeira vez, primeiro numa audição, e que até foi a minha primeira experiência, foi a primeira vez que eu voltei ao presencial. E deparei-me inicialmente com até uma questão de uma audição, não é? E como é que eu vou fazer, como é que eu vou criar um espaço onde estas pessoas se sintam seguras. E depois o meu primeiro incentivo é começar a tocar e a começar a conhecer as pessoas e a percebê-las e depois ir coreografando à medida do que elas me vão dando. Isso tornou-se o meu primeiro impacto. Inicialmente eu não usei qualquer tipo de contacto e eu levava tudo muito escrito. Eu levava os meus caderninhos todos muito bem feitos e vais fazer assim, e vais fazer...
quase como se de repente fossem voltarmos àquela questão quase das frases coreográficas quase todas muito pré-feitas e tu sabes as contagens, tu entras no estúdio já com as contagens todas muito bem feitas porque não queres correr o risco. E acima de tudo eu naquele dia sentia que eu não queria correr nenhum risco, não queria correr nada, porque queria que aquelas pessoas que estavam ali à minha frente se sentissem seguras. E esse foi para mim o primeiro gigante desafio de voltar ao presencial. Depois, acho que começámos a ter depois do grupo selecionado, começas a ter não a chamada bolha, por isso, durante o período todo que eu estive a coreografar, todos os bailarinos estiveram sempre com uso de máscara, quer seja porque alguns dos bailarinos têm questões de saúde mais complicadas que se calhar eu conheça, que eu próprio tenha, e por isso foi desde o início a utilização do uso de máscara. E depois foi um jogo de confiança, ou seja, eu ia propondo coisas, ia percebendo até onde é que as pessoas se sentiam seguras a ir. E depois eu propunha outras coisas e, acima de tudo, foi se calhar, é completamente diferente, quer dizer, estarmos aqui a dizer que é completamente diferente, mas é eu propor um estímulo e perceber que o meu grupo, do qual eu me afasto, por isso, a primeira coisa que eu comecei a fazer é, normalmente eu quando estou a criar ou quando estou a coreografar, eu estou muito dentro. Eu preciso estar dentro para coreografar com o grupo, para depois me pôr fora e conseguir fazer uma leitura. Neste momento eu não faço isso para garantir o máximo dessa possibilidade de bolha, por isso eu tento manter um máximo de tempo fora para que o grupo em si seja a bolha possível. Agora, não tínhamos ilusões, não é? As pessoas não chegam ali todas dentro de uma carrinha fechada, blindada, ali para o estúdio. Ou seja, o que eu sinto é que eu fiz o máximo que podia nestas questões. Depois, por isso, acima de tudo, foi aqui um bocado esta balança. Depois, só para terminar aqui um bocado, o que tem sido também este tempo de coreografar, agora, durante estes 2 confinamentos, e agora voltar outra vez. Acima de tudo, foi uma enorme pressão de tempo. Senti que o tempo corria atrás de mim e que eu tinha de coreografar minutos em dias. Eu tinha uma noção, tinha uma necessidade muito grande, porque há uma estreia marcada, neste momento há uma estreia marcada para abril, não é? Havia esta iminência deste estado de confinamento e por isso eu sentia que tinha que deixar muito trabalho feito. Então, era como se de repente aquele tempo que é tão bom, aquele tempo da criação em que tu te deixas ir e tentas, e há o tempo do baile, um bocado como a Cecília dizia há bocado, o tempo e o respeito pela pessoa que está do lado de lá, o tempo dela, o tempo do grupo, não é? Isto tudo, e de repente eu senti que me comiam o tempo, que tinha a toda a hora, cada vez que eu abria a porta do estúdio, havia alguém a comer-me o tempo e que tu tinhas que acelerar o processo todo e não podias dar o tempo do erro, porque, pronto. E sinto que este é o maior desafio de todos, neste momento, na criação de espetáculos, é a questão do tempo, porque tu queres garantir que vais estrear, neste caso, em abril, mas para tu garantires que vais estrear em abril, não é? O trabalho tem que estar muito bem feito já, porque assim que for possível e for seguro voltar outra vez a um ensaio, tu tens Bruno, muito pouco tempo então, para voltar. Eu faço já essa pergunta antes de passar, que assim se calhar respondem já os colegas a essa pergunta. Vocês vão, mesmo que parem numa primeira fase, vão retomar os ensaios, porque o trabalho profissional não está proibido, não é? Ou seja, um profissional que não possa fazer em teletrabalho e uma companhia não pode ensaiar via Zoom ou via o que seja, eu costumo brincar sempre e digo várias vezes, eu não consigo fazer um lifting a alguém através do Zoom, gostava muito de poder da mente, o que fosse, mas ainda não é possível, por isso não estando o trabalho profissional suspenso, as pessoas podem trabalhar quando não é possível fazer em teletrabalho, e principalmente o IGAC já esclareceu, eu estou só a repetir isto, porque às vezes quem está a ver não tem conhecimento dessas informações, e por isso eu vou referindo, que é para as pessoas saberem, e o IGAC já esclareceu que para quem tem estreias marcadas até final de março, que pode continuar a ensaiar em estúdio,
porque também, como nós sabemos, não é possível chegar a março e vamos para palco se não tiver o trabalho feito. Se no teu caso estás a manter, ou estás a pensar fazer ensaios presenciais, ou se vais parar para este tempo porque não faz sentido no vosso calendário. Neste momento estamos parados, porque como disseste, as regras do IGAC é para espetáculos fevereiro-março, sendo o espetáculo está agendado para abril, ainda não podemos, por isso neste momento estamos à espera também dessa possibilidade. Assim que for possível, a primeira coisa a fazer vai ser consultar os bailarinos e perceber se este sempre foi o meu processo, quer seja correto ou não, quer se concorda ou não, vai ser sempre assim que eu até ao final disto vou funcionar, ou seja, porque eu preciso de sentir que do lado de lá que as pessoas estão confiantes e que querem também, e não ser só a ideia de uma imposição. Por isso, neste momento, vamos manter, por isso vamos funcionar um bocado como repertório, por isso é revisões da matéria dada, em termos práticos agora online. O espetáculo em si não é nada do que eu alguma vez imaginei que ia coreografar, porque é sempre algo que está a mudar, porque de repente tu vais a um ensaio e tens alguém em isolamento, já não faz aquele dueto, já não faz aquele trio, depois... Mas isso não pode ser também um estímulo, e atenção que aqui o Alexandre e o Fernando decorem as perguntas que depois podem ser interessantes responder, não? E agora, Bruno, será pensar, para passar também aqui a outro colega, que é, isso não pode ser um estímulo também a sairmos da nossa zona de conforto e da nossa zona que gostamos de coreografar, e no fundo estes inputs mesmo, porque um feedback negativo pode ser também algo que nos obriga a criar de outra forma e pensar de outra forma. Não achas que isto pode ser um estímulo para o crescimento também da companhia? Pedro, eu adorava dizer-te que sim, era um estímulo, adorava dizer-te que sim, sim, era fantástico, e agora eu vá para o lado artístico, sermos espicaçados, mas não é. É extremamente cansativo, é porque tu tens um plano de uma outra coisa que queres dizer, e por outro lado, também nós, à semelhança de todos os portugueses, estamos cansados, não é? E estamos a fazer isto, estamos a manter o ato criativo nestes moldes, não é porque sejas criativamente estimulado, não é? É porque há uma coisa toda à volta mundial que te faz isto, e por isso eu adoraria dizer, mas não, neste momento já não olho para isto como estímulo criativo. Adorava, se alguém me tiver a receita, eu adorava, precisava imenso dessa receita, mas é difícil neste momento. Ok, obrigado, Bruno. Não sei se Alexandre ou Fernando querem falar nesta questão de como coreografar, se pensarmos na questão da distância, desta pressão, este estímulo do ou não. Alexandre. Imensa coisa, não é? Está aqui imensa coisa, ver se eu não fico com um bocadinho lameada. Assim, começando pelo princípio, adaptar só se for no sentido de evolução e não de limitação àquilo que eu acredito. Portanto, há uma metodologia fundamentada, estruturada, com determinadas características, que são viscerais, que trabalham energeticamente, que trabalham a nível da vibração, do enraizamento, da energia vital, dos sistemas vitais do ser. Eu não sei se isto faz algum sentido para a maioria das pessoas, mas eu sei o que estou a falar e sei o que é que caracteriza aquela metodologia. Se me dizem que eu tenho que adaptar, só se for no sentido de eu evoluir dentro dela, não de a limitar, não me faz qualquer sentido. Na verdade, eu nunca adaptei. Eu acho é que não fiz. Talvez a amálgama tem muito trabalho de toque e um toque profundo. Talvez não tenha trabalhado tanto a esse nível, mas não adaptei. E por outro lado, quero dizer também aqui que nós não temos contratos. Quem dança com a companhia é porque quer. E nunca dançámos com máscara, nunca nos limitamos ao toque, nem a qualquer aproximação. Portanto, são posições completamente diferentes. Nem sequer concebo a ideia de uma limitação ao corpo vivo, à expressão do corpo vivo. Eu acredito que um corpo que esteja no aqui e no agora, presente e total, está numa vibração de proteção. Nem é de proteção, vamos falar de uma vibração alfa ou beta, que já existe e é cientificamente comprovado também. E, portanto, essa presença total é que me faz ser um corpo dançante, é que me faz ser um artista.
Portanto, dentro do corpo da dança, na minha perspectiva, na nossa identidade, no nosso trabalho, e já danço há uns 40 anos, eu não iria nunca adaptar de forma a não poder ser completa e total, de não cumprir aquilo que acredito, a fundamentação teórica, que é um trabalho super sério, e que o trabalho da dança é um trabalho super sério, não é um trabalho para distrair, às vezes não há possibilidades de adaptação. Trabalhamos com ferramentas que acreditamos e que estão sempre a ser apuradas. O afastamento dos corpos ou a impossibilidade do toque, não é visto assim. Eu não posso entrar num estúdio e pensar assim. Eu não posso entrar num... Mas, Alexandra, uma pergunta. Acho que bloqueei, desculpem. Uma pergunta. Mas isso, se calhar, seja, encarando a companhia como um corpo energético único que vibra como um só, permite-me assim usar esta expressão, então se calhar depois também implica aumentar a responsabilidade dos bailarinos, e isto poderá ser em qualquer companhia, para também reduzir os riscos que estão expostos fora da companhia e poder proteger o que está dentro, ou não? Não sei, como é que vocês encararam essa questão? Não é bem assim. No fundo, assume-se que há uma corresponsabilização. Há uma corresponsabilização. O corpo dançante responsabiliza-se ele mesmo de o ser e de fluir como corpo dançante. Isto ao nível... Isto é uma posição, não quer dizer que seja uma posição única ou que só essa posição seja correta, porque eu percebo que estamos aqui dentro de diferentes áreas e núcleos e estruturas sociais também. No caso da estrutura que eu posso partilhar aqui, é que quando vamos para estudo, vamos para estudo, e vamos para estudo inteiros, porque não há como ir para estudo separado, partilhado, ou com barreiras esterilizadas, ou o que for. Não há como, porque é um trabalho de corpo a corpo, é um trabalho de energia para energia, é um trabalho de totalidade para totalidade. Cumprimos as regras básicas, mas dentro do estúdio, dentro do processo criativo, dentro do fluxo até de uma viagem amálgama, como nós chamamos, que é uma aula, primeiro, é preciso que cada indivíduo seja responsável por si mesmo. Não há ninguém que vai ser responsável por ninguém, no nosso caso. Portanto, há mesmo uma responsabilidade transversal. E depois entregamos completamente nos tais estados de presença plena ao corpo dançante, ao processo criativo e ao trabalho do corpo, ao trabalho do movimento, ao trabalho das propostas de laboratório, das reflexões, etc. Isso tem sido tudo feito. Nós continuamos a fazer tudo. Só neste momento é que estamos completamente bloqueados e cansados também. Porque as pessoas acham que nós podemos adaptar tudo. Não podemos adaptar tudo. Eu continuo a acreditar, e quanto mais danço, mais percebo que um corpo dançante é um corpo livre. Ele tem que ser livre. Obrigado, Alexandra, e acho que sim, acho que todos concordamos isso, mesmo que possamos ter visões diferentes e possamos ser mais clássicos ou mais holísticos, acho que todos concordamos que um corpo dançante tem que ser um corpo livre. Fernando, não interrompendo mais aqui a abordagem a este tema. Eu não querendo muito repetir o que aqui já foi dito, concordo que realmente é engraçado, porque voltando outra vez ao início da pandemia e de como isto nos afetou, eu relembro que foi, em termos criativos e de estímulo para a criação, para mim foi um momento nulo. Quer dizer, eu de repente enfiado em casa, sem mínimas condições para fazer uma aula sequer, não tinha disponibilidade nenhuma criativa para pensar, isto daria um ótimo bailado e vamos fazer cá um bailado sobre o confinamento e sobre as pestes e as desgraças e tudo. Não, foi como a Alexandra disse, foi um momento de pausa, refletir, esperar para conhecer um bocado melhor o que é que isto significa, que efeitos é que está a ter sucessivamente e sempre com diversos níveis, não é? E, portanto, todas aquelas conversas ou todas aquelas ideias de que artistas e até empresários, comerciantes se tinham que reinventar, se tinham que renovar, eu fiquei assim com uma certa... ou seja, uma atitude um bocado estranha perante o prefixo re, porque ser re
implica que eu me torne uma coisa diferente. Ou seja, se eu vou reinventar, quer dizer que de repente surge um Fernando novo. Não, não surge, eu sou o Fernando. O Fernando já está cá há muito tempo para de repente ser um novo Fernando. Há camadas que se vão acumulando, não é? Camadas de experiências e de descobertas, e sim, se calhar há descobertas ao longo da vida e da nossa experiência que nos levam a experimentar e a dançar de maneira, se calhar, diferente, mas sempre com as camadas de base que foi a nossa vida. Portanto, eu não considero que me reinventei ou que me renovei, eu continuo a fazer os mesmos processos, a pensar num bailado não totalmente pelo contexto em que vivemos, mas porque uma ideia me parece interessante e parece concretizável pela dança. E em termos muito práticos, regressando ao estúdio, nós não somos uma estrutura muito numerosa, portanto, como deves imaginar, não é como o Benfica, que agora teve 17 infectados e mesmo assim conseguiu jogar. Portanto, no nosso caso, se um fica infectado, pronto, tudo colapsa e fica mais difícil gerir o trabalho diário. Portanto, no nosso caso, nós temos os bailarinos que trabalham connosco no nosso projeto que vai estrear, por exemplo, em março. Optámos por começar os ensaios com uma certa antecipação, portanto, desde logo em novembro começámos com pequenos ensaios. Já sabíamos que havia o risco de haver estas paragens, portanto, e isso permitiu-nos aqui, em termos de criação, que o espetáculo bailado estivesse já num estado avançado. Temos uma residência artística, já tivemos uma semana nos estúdios Vítor Corden e temos para a semana, portanto ela mantém-se, lá está, com uma declaração atestando que o IGAC permite que as companhias com estreias até ao final de março continuem a trabalhar. E o bailarino, eu vejo sempre, por norma, pegando agora outra vez na palavra normal e norma, por norma, um bailarino é um indivíduo sagaz, é um indivíduo corajoso, é um indivíduo audacioso, portanto consegue ter uma previsão do momento à sua frente, não é? De forma a preparar o movimento que tem que executar ou a ideia que tem que exteriorizar. E, portanto, acho que é de certa forma fácil trazer essa responsabilidade a um bailarino, até porque desde muito novo é-lhe incutida essa disciplina e essa responsabilidade de preservar o seu corpo, de preservar o seu espírito e o trabalho em grupo e em equipa. E, portanto, nós ensaiamos de máscara, não creio que façamos nada em termos de contacto que cause alguma insegurança. Obviamente está sempre aberto o espaço para que, se alguém se sente inseguro de alguma forma, que se sinta que tenha que se afastar ou tudo mais, está essa liberdade garantida, mas temos trabalhado de forma tranquila, de forma séria, cautelosa, com máscara, com a higienização das mãos e confiantes de que mais cedo ou mais tarde vamos estar um dia a falar da Covid-19 como algo do passado, que foi marcante, obviamente, deixa as suas... Como a gripe espanhola do século passado, não é? Exatamente, porque uma coisa diferente é que em março, eu pelo menos falo por mim, em março, abril, eu nunca conheci ninguém ou nunca ouvi falar de ninguém perto que tivesse tido testado positivo, e agora já começamos a dizer, aquela pessoa ali que já que nós conhecemos já tem testa positivo. Portanto, toda essa consciência de que é preciso ter uma cautela atenta para que realmente não é só uma proteção individual, uma proteção do coletivo, é toda uma vida que pode virar-se do avesso em termos de não só de testagem positiva, mas isolamento profilático, que envolve depois a família, no meu caso envolve os filhos terem que ficar em casa, faltarem às aulas, portanto é toda essa gestão que com a devida cautela é possível, é difícil, mas um bailarino é resiliente. Obrigado, Fernando. E estamos aqui a aproximar-nos já do nosso tempo final. A ideia destas mesas redondas é não terem muito mais que uma hora, que é para as pessoas ficarem vidradas, agarradas ao ecrã, ou seja, apesar de ser via videoconferência, não é? Mas é realmente conseguimos transmitir aqui esta boa vibe e estes conselhos a quem nos segue, e por isso eu parto para a última ronda e para as últimas perguntas. E como tradição tem sido, esta já é a quinta, se não estou em erro, a quinta mesa redonda, teremos
muitas pela frente enquanto estaremos confinados. Esperemos que não assim tantas, que é sinal que não confinamos muito tempo, mas temos de ter realistas que não serão mais algumas. Então eu lanço a última pergunta, sempre com um espírito positivo de futuro, que é vocês, falando aqui aos colegas que estão a assistir, e acredito que seguramente estão muitos colegas coreógrafos, ou bailarinos, ou futuros coreógrafos, que palavra é que diriam agora para encarar os próximos tempos e como é que eles devem encarar agora este novo desafio deste novo confinamento? Começamos pelas senhoras agora, Alexandra. Estás obrigado com esta... Ok, então antes da palavrinha, deixa-me só dizer uma coisa que está aqui a vibrar, que é, houve algumas coisas que mudaram, e eu acho que mudaram, se a pessoa se envolveu também com esta necessidade de olhar para fora de si, ao nível do nosso processo criativo e ao nível das nossas práticas artísticas, eu posso só partilhar dizendo que o simples tornou-se mais, o mais profundo tornou-se mais eficaz. E a verdade precisa de emergir mais para realmente conectar com o outro. E isso ao nível de todas as práticas. E foi muito bonito essa redescoberta, a todo o nível. Como professora, como coreógrafa, como diretora, como parceria, tudo o que quiser imaginar, como quem arruma as coisas, olha para as pessoas por trás e pela frente, através destes ecrãs diretamente, seja como for, eu acho que alguma coisa pode ter mudado para melhor. E é um olhar, e tem a ver com o nosso olhar sobre as coisas. Não com os nossos fundamentos, mas o olhar sobre o mundo, a própria arte, a própria dança, se calhar que tem que ser também renovada, tem que haver um olhar renovado sobre os processos, mas nada que inverta, limite a essência daquilo que nós acreditamos ou as nossas práticas fundamentais, que nos faz ser o que somos e por estarmos na dança. Uma palavra. Não deixem de dançar nunca. De todas as formas, procurem manter-vos a dançar, procurem que a vossa alma se mantenha livre, criativa e única, como são. Obrigado, Alexandre. Não sei, se calhar invertemos a sequência de há bocado. Bruno, uma palavra aqui para os colegas. Também estava mesmo a pensar. Eu acho que este período agora pode-se revelar um bocadinho mais conturbado, difícil do que se calhar foi o primeiro confinamento. O lado da novidade já não existe, não é? Se calhar logo no primeiro confinamento a maior parte das pessoas fizeram imenso pão, fizeram imensas coisas em casa, limpavam a casa todos, ou seja, havia este lado novo também da descoberta do online, imensa coisa que acontecia. Este segundo confinamento traz também um lado de cansaço maior e obviamente com uma série de outras questões que estão neste momento a preocupar todas as pessoas. Mas acima de tudo, o que eu acho que é, e vou roubar a palavra que o Fernando terminou há bocado, a resiliência da dança e a resiliência do bailarino, é nesta ideia de... Há uma frase que eu conheci durante o confinamento, ou seja, durante estes períodos, vamos deixar aqui um bocado a palavra confinamento, só essa palavra também já tem imenso peso. Por isso, durante estes períodos, durante estes últimos meses, há uma frase que eu acho que pode significar imenso agora, que é que depois do inverno vem sempre a primavera. E é acreditarmos que isto realmente vai acontecer, por isso... A dança, fazendo o seguimento que a Alexandra disse, nunca deixar de dançar os vários corpos que todos nós temos e manter a resiliência e acreditar que, obviamente, seja no calendário, seja nas nossas vidas, certamente depois do inverno a primavera vai aparecer de certeza e vai trazer imensa coisa boa. Obrigado, Bruno. Como se diz no ditado português, não há mal que dure para sempre, não é? Fernando. Eu acho que ao longo desta conversa também
foram ditas já várias palavras de alento para estes tempos que se seguem, que uma delas foi seriedade e liberdade, e as duas dão-se muito bem de mão dada. Portanto, alguém que faz um trabalho sério não é por isso menos livre, e alguém que gosta de ser livre não deixa de fazer um trabalho sério. E, portanto, o que eu posso sugerir é um pouco aquilo que falei há pouco, de não se colocar em si próprio uma pressão de se reinventar, de se renovar, porque se tiver a sua base, a sua formação séria, como a Alexandra disse, a sua formação teórica e técnica feita de uma forma persistente, de uma forma dedicada, de uma forma séria, tem essa base sempre. E, portanto, eu digo sempre aos meus alunos, dando como, por exemplo, as espécies já tantas foram extintas ao longo da vida deste mundo, que aqueles que sobreviveram são aqueles que se adaptaram. Portanto, a adaptação é a chave do êxito e da sobrevivência no bom sentido. Portanto, é perceber o que é que pode fazer sentido, o que pode ser interessante e o que pode valer a pena quando a alma não é pequena. Portanto, trazendo para aqui o nosso Pessoa e terminando, porque no final qualquer bailarino é aquilo que a Margot Fonteyn também dizia, que quando simplesmente exclamava I explained it when I danced it. Portanto, basta dançar para explicar. Obrigado, Fernando. E aqui então, terminando e chegando quase ao fim do nosso, quero antes de mais fazer um muito obrigado a quem nos tem assistido. Realmente, e as mensagens têm chegado, partilhar aqui uma. Obrigado por estes serões. Têm chegado várias mensagens e é importante também este talento, porque isto também é um esforço para todos nós, estamos a organizar e que vamos por estar em duas frentes, entre o ter a nossa própria vida e depois colocar aqui a plataforma e a dança para a frente, e por isso um obrigado também que eu faço à direção da plataforma Dança, da AP Dança, do IPDC, que tem ajudado. Amanhã às 10 cá estaremos outra vez, com um tema que será uma mesa redonda sobre pedagogia e metodologia em aulas online. Nós temos alternado aqui um bocadinho os temas entre a parte mais de performance e a parte do ensino de dança. Na plataforma, os dois têm o seu espaço e têm a sua convivência, até porque sem ensino de cultura não temos futuro na cultura. Este não foi propósito aqui fazer aqui a rima, mas até soou bem. E amanhã teremos dois pesos pesados. Teremos a professora Elizabeth Monteiro, da FMH, e teremos a professora Luísa Carlos, que estarão aqui um bocadinho a falar sobre então o que é esta adaptação da pedagogia e metodologia para em dança, falta ali da dança, mas está implícito, para as aulas online. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu tenho terminado com 2 apelos. Um é, eu não gosto de ficar em casa, deixem em casa, não tanto na lógica de fazer aulas em casa, que devem fazer, na escola onde estavam, a consumir dança, ver dança, mas ponham música e dancem. Só isso liberta a alma e faz bem ao psicológico de todos, e acho que é algo que temos que pensar. Mas se não tiverem um motivo para sair de casa, se não tiverem não tentem arranjar uma justificação para sair de casa, que neste momento não é preciso. Acho que neste momento, e agora as escolas fecharam, já percebemos que temos todos que ser conscientes, que não precisamos de ficar realmente, às vezes, enclausurados mentalmente e fisicamente, mas devemos respeitar e devemos ficar na nossa casa durante uns dias se não precisarmos de sair. Um último apelo, que é, no domingo, e isto faço porque acho que compete a todos nós, enquanto artistas, que muitas vezes também reclamamos que não nos ouvem, mas então temos que nos fazer ouvir. E então faço hoje, e de fazer amanhã, no domingo vão votar. Escolham, estudem os candidatos, a campanha tem estado sempre aí. O importante é exerçam o vosso direito de voto. Foi algo que vários estudantes nós lutaram, que vários artistas lutaram, e por isso não deixem de votar no domingo. As filas não serão assim tão grandes, e mesmo tenham em esperar, nós não podemos ser hipócritas de olhar para a imagem nos Estados Unidos e dizer que bom, ficaram 6 horas numa fila para votar, e depois em Portugal ficamos 1 hora numa fila e dizemos que já tudo funciona mal. Por isso devemos exercer o nosso direito de voto e devemos
ir no domingo votar, exercer e dizer qual é a nossa escolha. Bem, não me alongo mais, amanhã às 10 estarei cá com Pedagogia e Metodologias em Dança. Muito obrigado a quem nos assistiu e muito obrigado aos nossos convidados por terem aceito este desafio e até uma próxima. Continue a dançar, continue a coreografar e a dança precisa de ti. Obrigado, até amanhã. Obrigado nós, obrigado eu.